TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada. Está começando mais um programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco por meio do nosso telefone, que é o 673349-2358, ou você pode nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 67993470532. Nos mande uma mensagem nos contando como está chegando o nosso programa Só o Amor Constrói até você. No programa de hoje, nós temos como tema a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. E no próximo bloco, para nos ajudar a meditar, nós teremos a presença do professor Edmilson, que vai nos ajudar a meditar um pouquinho sobre essa temática. Como o programa Só o Amor Constrói tem como pegada a pegada franciscana, então ressaltar a importância do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é lembrar de Francisco de Assis, de São Maximiliano Maria Kolbe. Francisco de Assis, depois de ir à guerra, que é a guerra entre a sua cidade natal, Assis e Perugia, Francisco de Assis é colocado como prisioneiro na cidade de Perugia. E lá ele tem contato com o Evangelho de Nosso Senhor. Depois que ele é resgatado por meio que seu pai, ele paga para que Francisco de Assis seja solto. Francisco de Assis, depois desse contato com o Evangelho, ele volta diferente. Ele tenta, a partir daí, e seu coração inflama, a deixar as coisas que até então ele almejava, incentivado pelo seu pai, de ser um cavalheiro e assim, voltando da guerra como cavalheiro, se tornar um nobre, ganhar o título de duque. Francisco de Assis passa a almejar ter mais contato com o Evangelho e assim o leva a se apaixonar cada vez mais por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paixão por nosso Senhor Jesus Cristo faz Francisco de Assis a recusar a proposta do Pai, como também seus bens. E assim Francisco de Assis vai ao encontro dos mais excluídos da sua época, que eram os leprosos, que eram colocados para fora dos muros de Assis. E colocado para fora dos muros de Assis, Francisco de Assis vai a este lugar. E ali, tendo esse encontro com os leprosos, Francisco de Assis pôde colocar em prática aquilo a qual ele tinha lido no Santo Evangelho, ou seja, cuidar daqueles que mais precisava, cuidar dos necessitados. E Francisco de Assis sempre colocou isso para os seus irmãos. Francisco de Assis, que começa esse caminho, esse carisma, que hoje em dia nós conhecemos como o carisma franciscano, e na sequência vem vários irmãos, vários outros jovens da cidade de Assis e das cidades vizinhas, querendo viver ao modo de Francisco de Assis, seguir Jesus ao seu modo. Francisco de Assis, então, ele se sente na obrigação e incentivado pelos seus irmãos a criar uma regra. O que é a regra? A regra são as leis que dão o norte como a ordem deveria seguir. E Francisco de Assis, em primeiro momento, quando é pedido que ele escreva uma regra, ele coloca, que a regra dos frades menores é o seguimento do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Francisco, mediante a sua meditação, o seu conhecimento, ele ressalta 3 dimensões de Jesus Cristo, que mais tarde se torna o tripé franciscano, que é o Cristo encarnado, ou seja, o Cristo do presépio. Segundo ponto, o Cristo crucificado, o Cristo da cruz. E terceiro ponto, o Cristo na Eucaristia. Então Francisco de Assis ressaltou, enquanto viveu, e deixou escrito a importância de todos os cristãos meditar, rezar e refletir sobre Jesus Cristo, em especial nessas 3 dimensões. Então, no programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre uma dessas dimensões, que é a paixão de Jesus Cristo, mas segundo São Mateus. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, nós voltamos na sequência com essa temática e com a presença do professor Edmilson.
Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você pode participar conosco pelos nossos telefones. Nosso telefone é o 6733492358. O nosso WhatsApp é o 67993470532. Você pode também nos acompanhar pelas redes sociais. O Facebook é TV Imaculada Oficial. O nosso Instagram é @TV Imaculada. Nos fale, nos mande uma mensagem falando como está chegando o nosso programa até você. E no programa de hoje, Só o Amor Constrói, nós temos como temática a paixão de Cristo segundo o Evangelho de São Mateus. E aqui comigo nos estúdios da TV Imaculada, o professor Edmilson. Bem-vindo, professor, ao programa Só o Amor Constrói. Boa tarde, Frei Dimas. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Boa tarde a você que nos acompanha de casa. Professor, o senhor poderia começar, antes da gente começar o nosso bate-papo, se apresentando para o pessoal de casa, conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho desenvolvido, tanto na UCDB, como no ITEL e também nos grupos de estudo? Edmilson Esquinelo, o que eu gosto de fazer é ler a Bíblia com as comunidades. A Bíblia, antes de ser palavra escrita, foi palavra vivida, e é nessa vida, Frei Dimas, que a gente aprende com o povo nas comunidades. Oportunamente também fui fazer meu mestrado em Bíblia e há mais de 20 anos eu colaboro na formação bíblica nas comunidades católicas, protestantes, Brasil afora, mas principalmente nos cursos de teologia de Mato Grosso do Sul e em outros lugares do Brasil. Professor, começando o nosso bate-papo e entrando na nossa temática da paixão de Jesus Cristo, né, os 4 evangelhos, eles ressaltam esse momento, né? Existe alguma diferença entre essas 4 narrativas? Existe, com certeza, né? Aliás, as pessoas perguntam muito, por que 4 evangelhos? Essa diversidade, a pluralidade, a dificuldade que as pessoas têm, Frei Dimas, de respeitar o diferente, poderia ser superada se a gente já visse isso na própria Bíblia, né? São Jerônimo, no século II, já dizia, é preciso respeitar esse rosto plural, tetramorfo das comunidades, tetra dizendo 4, né? Sobre Jesus. Cada evangelho tem uma especificidade, todos eles, no essencial, vida, paixão e morte de Jesus, coincidem, mas os detalhes são diferentes, assim como a gente também enxerga diferentes as nossas comunidades. Tem bastante diferença, com certeza. Professor, nesses 4 evangelhos, 4 evangelistas que escreve, tem as diferenças, qual sobressai mais, qual foi escrita primeiro, teve alguma que pegou ali o que já estava escrito em outro e colocou no seu? Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer nos cursos, que é muito, muito prática. Pense você na sua casa que está acompanhando, qual foi a última frase que Jesus disse na cruz antes de morrer? Se você pensar um pouquinho, depois pega a Bíblia e confere. Muita gente logo pensa assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é a versão que você vai encontrar no Evangelho de Lucas. Tudo está consumado. Esse é o jeito que Jesus morre conforme a comunidade joanina. Se você vá para Mateus, que copia Marcos, eu já respondo a segunda parte da pergunta, meu Deus, por que me abandonaste? Mas por que é tão diferente assim? Se você estiver lendo pela primeira vez, a impressão que você vai ter, confira depois. Marcos capítulo 15, com João 19, por exemplo, procura ali os versículos onde está a narração da morte de Jesus. O Jesus em Marcos morre gritando de desespero. O Jesus em João morre sereno. Mas não é o mesmo Jesus? Claro que sim. Só que tem a dor, o momento, o sofrimento de quem está escrevendo também presente no texto. O primeiro evangelho a ser escrito, pelo que a gente consegue concluir nas pesquisas, é o Evangelho de Marcos. É o mais curto, é o mais breve e foi escrito no momento em que as pessoas estavam vivendo a guerra que destruiu a cidade de Jerusalém, que era o coração do judaísmo. O templo foi incendiado, muita gente morreu. E no Evangelho de Marcos a gente escuta as comunidades que escrevem gritando com Jesus, meu Deus, por que me abandonaste? Passa a guerra, Frei Dimas, e você que está acompanhando em casa, as coisas vão se serenando, a comunidade vai tomando consciência que esse mesmo crucificado também é o ressuscitado. E textos escritos mais tardiamente
colocam já um senhorio, a divindade de Jesus mais ressaltados. No evangelho escrito por Mateus, professor, quais são os principais personagens? E qual o papel da mulher nesse evangelho? Mateus tem uma peculiaridade muito interessante já na prisão de Jesus. Aliás, é uma outra coisa boa para você comparar. Você está acostumado a sempre... Como é que Jesus foi preso? O pessoal saiu de noite, Judas tinha combinado uma senha, que era o beijo. Aliás, não tinha como dizer, você chega naquele que tiver de roupa branca, com aquela auréola. Não, né? O Jesus é humano. Filipenses 2 diz, ele é divino, mas um Deus esvaziado. Ele esvaziou-se da sua condição divina. Logo, esse Jesus que é preso, torturado, assassinado, a gente não pode esquecer isso, né? Ele é assassinado como uma pessoa comum. Tanto é que nos evangelhos sinóticos, Judas precisa combinar o beijo. Se você vai no evangelho de João, a prisão de Jesus está lá no capítulo 18, não tem mais essa história de beijo. O próprio Jesus se aproxima e se entrega. Agora, tem um detalhe na prisão de Mateus, voltando à sua pergunta, Frei, que é no momento em que uma pessoa presente corta a orelha, entra com um ato de violência, Jesus, em Mateus isso é acentuado, diz, sem violência. Sem violência. Porque a violência não constrói. E acho que isso serve pra gente, né? Porque tem gente que se diz cristã, mas gosta de violentar seu irmão em grupo de WhatsApp, né? Mata de outro jeito, sem violência. Essa é uma característica do Evangelho de Mateus. Guarda a tua espada, não vai ser esse o caminho. E aí Jesus lembra, como profeta assassinado, que vai ser o profeta Miqueias, que diz, sabe o que Miqueias diz? Miqueias viveu muito tempo antes de Jesus, mas Jesus se inspirou muito em Isaías, em Miqueias, em Oséias. Como ser humano, vivia na história do seu povo. Miqueias diz assim, a gente precisava derreter as armas, as espadas e transformar em enxada, porque o povo precisa de comida. Miqueias 4, se você quiser conferir em casa, né? Então, o Jesus que é preso no Evangelho de Mateus é aquele que diz, bem-aventuradas as pessoas que promovem a paz, porque essas serão chamadas filhas de Deus. Essas. E você perguntou também das mulheres. Tem um detalhe interessante, se eu estiver falando muito, tá? Fique à vontade, professor. Tem um detalhe muito interessante no Evangelho de Mateus, que é a intercessão da mulher de Pilatos sobre Jesus. Pilatos quer condenar Jesus, e esse negócio de lavar as mãos, né, é tirar o corpo fora, não assumir a responsabilidade. Pilatos é representante do Império Romano. Os romanos executam Jesus, foram eles que fizeram isso, né? Hoje a gente diria o capital internacional, o exército, né, estadunidense, as grandes forças que estão guerreando, na época era um Império Romano. E Pilatos era um interventor romano lá na periferia do mundo, na Palestina, onde Jesus foi preso e iria ser executado. Aí Mateus tem um detalhe que a gente nem sabe o que tem de história nisso, mas tem muita coisa bonita, que é a mulher dele chegar a Pilatos. Por favor, eu tive um sonho essa noite. Os judeus dão muito valor ao sonho, os romanos naquela época também. E neste sonho eu fiquei incomodada. Absolve esse homem. Interessante, né? Mesmo pertencendo à elite, a mulher de Pilatos intercede pela libertação de Jesus, o que Pilatos não faz. Além disso, tem mais uma coisa interessante. O Evangelho de Mateus é o único que, na madrugada da ressurreição, coloca já as mulheres indo ao túmulo, abraçando Jesus. O texto diz, elas o abraçaram seus pés. E Jesus falou para elas o seguinte, fala para aqueles rapazes lá que escaparam, né? Os homens tinham fugido e com razão também corriam risco de serem assassinados. Fala para eles que se eles quiserem me encontrar, eu estou esperando eles lá na Galileia, lá onde tudo começou. Mais na periferia ainda. Jerusalém é o centro, é a capital, né? Sim. Isso é característico de Mateus. Professor, e qual é a característica principal da narrativa de Mateus quando nós entramos na dimensão da paixão de Jesus Cristo? O que ele fala de diferente?
Qual a diferença tanto dos outros que ali compõem o sinótico para João? Mateus, como eu disse, apesar de ser o primeiro evangelho na Bíblia, a porta do Novo Testamento, não foi o primeiro a ser escrito. E por mais que você ache isso estranho, é natural, né? Quando você constrói a sua casa, você constrói a porta primeiro? Não, né? Constrói o alicerce. O alicerce do Novo Testamento, os primeiros são as cartas paulinas. Paulo até já fala da paixão, do seu jeito, né? Das manifestações de Jesus. Mateus depois pega o texto de Marcos e adapta. Mas com que intencionalidade? Isso é que é interessante em Mateus. O Evangelho de Mateus é escrito por pessoas judias para converter pessoas judias que continuavam esperando o Messias e que não achavam que Jesus é o Messias. Então, uma característica muito própria de Mateus é o jeito com que ele recorre às chamadas escrituras hebraicas, o que nós cristãos católicos chamamos de Antigo Testamento. As escrituras hebraicas diziam já da espera do Messias, e Mateus então vai lá para buscar frases do Antigo Testamento, aplicando a elas a Jesus, mais do que os outros evangelhos. Na prisão de Jesus, eu fazia já menção a isso. Marcos diz, isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Mateus já diz, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Aí ele insiste na tradição profética de Jesus. Mateus também tem um detalhe muito próprio no jeito em que Judas vai falar com Jesus. No Evangelho de Marcos, Judas combina, vai lá e dá um beijo e diz, Rabi, pronto. No Evangelho de Mateus, o jeito de apresentar a figura de Judas e a resposta de Jesus é mais irônica. Judas, oh, meu amado mestre, assim, querido mestre, Rabi, em hebraico, né? E aí Jesus vira para Judas, amigo? Amigo? O que você está fazendo aqui? Essa expressão é muito característica de Mateus. Ele já tinha usado outras vezes, por exemplo, quando ele conta a parábola dos trabalhadores da vinha, lá no capítulo 20, um que sai de madrugada, o Edmilson que sai meio-dia, o Frei Dimas que chega às 5 da tarde, né? A produção aqui chega na hora que consegue, e quando vai receber, todo mundo recebe igual. E o Edmilson que chegou às 5 da manhã, que achando que ia ganhar mais, vai reclamar, e o patrão diz, amigo, o que eu combinei com você? Esse é um jeito característico de Mateus. Aparece também em outras situações, na parábola do banquete, né? Amigo, como é que você entra aqui sem estar preparado, com a veste batismal? Né? E para Judas, essa ironia é utilizada, também é específica de Mateus. Penso eu que é um jeito que a comunidade de Mateus tem de chamar a nossa atenção também. Espera aí, você está sendo mesmo amiga e amigo de Jesus? Traindo o projeto dele? Amigo Edmilson, amigo Frei Dimas. Abra o coração, mas abre o olhar também. Professor, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, nós voltamos ainda na sequência com o nosso bate-papo, falando um pouquinho mais sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho escrito por Mateus. E você de casa, continue conosco, na sequência nós daremos sequência a esse bate-papo que é muito rico de conhecimento para cada um de nós. Fique aí, voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você faz parte dessa história e como parte dessa história também você é convidado a nos ajudar. Ou seja, sendo um milite, nos ajudando cada vez mais a levar a nossa programação a muitos lares que precisam muitas vezes de uma palavra que o Evangelho tem para cada um. E no programa de hoje nós estamos refletindo, rezando e meditando sobre a paixão de Cristo segundo o Evangelho de Mateus. E no bloco anterior o professor nos ressaltava as dimensões que Mateus coloca no Evangelho e falava um pouquinho sobre Judas, né? Judas Iscariote. E aí surgiu uma dúvida em uma de nossas participantes que nos mandou uma mensagem perguntando, e na sequência, o que aconteceu com Judas depois da traição de Jesus Cristo? Então o professor vai nos ajudar a entender um pouquinho mais o que foi que aconteceu, professor.
Pois é, bom, em primeiro lugar, Judas é um nome comum, assim como Yeshua, Jesus, né? Yosef, José, Jesus, Judas são nomes comuns. Temos vários Judas no grupo de Jesus, Judas Tadeu e o Judas Sicariotes. A gente não sabe se esse Iscariotes é porque ele era de Sicar, um lugarejo chamado Sicar, ou porque ele usava, ou se usava muito naquela época, um punhal chamado Sicar. Os sicários eram pessoas que queriam forçar a chegada do reinado de Deus pela violência. De qualquer forma, Judas, no Evangelho de Mateus, figura como o personagem que trai o projeto. Cuidado para a gente também não deixar esse Judas tomar conta da gente, né? É melhor a gente deixar o Dimas, né? Vocês lembram que não está no Evangelho não, viu, Frei? Mas a tradição posterior diz que um dos malfeitores, lestes, né, em grego, um dos salteadores, que às vezes a gente traduz por ladrões, que estava com Jesus, se chamava Dimas, viu? Mas voltando ao Judas, a gente tem duas versões. O Evangelho de Mateus é que mais detalha isso. Ele diz que com o dinheiro que ele recebeu, logo ele ficou arrependido. Mas aí tem um detalhe interessante. O texto diz que ele vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas, conforme o livro do Êxodo, capítulo 21, é o preço de um escravo, Frei Dimas. Jesus é vendido pelo preço de um escravo. Pela versão de Mateus, ele diz que se arrependeu e foi devolver o dinheiro aos sumos sacerdotes. Os sacerdotes não quiseram, ele jogou o dinheiro no templo e saiu para se enforcar. Com esse dinheiro, a gente não sabe o valor ali e também o que tem de histórico nisso, nem é o mais importante, os sacerdotes compraram um pedacinho de terra, pertinho ali de Jerusalém, para usar como cemitério para estrangeiras e estrangeiros. Os judeus discriminam muito, né? Nem se aceitam. Infelizmente, essa versão do judaísmo, essa facção do judaísmo está presente em nós. Tem muita gente que tem preconceito contra nordestino. Nós vimos isso no Brasil. Jesus era considerado nordestino, era um nortista. Aliás, se dizia, pode vir alguma coisa boa do Nordeste? Digo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vocês lembram disso? Se o seu comportamento, se o meu comportamento caminha por aí, nós estamos agindo do jeito dos judeus que mataram Jesus. Temos que revisar. Todos os judeus eram assim? Não. Mas a xenofobia era uma coisa muito forte, a aversão ao estrangeiro. Então, conta o Evangelho de Mateus que com o dinheiro de Dimas compraram um cemitério para enterrar estrangeiros ali. Campo de Sangue, capítulo 27 de Mateus, se você quiser conferir depois em casa. Atos dos Apóstolos, escrito pela mesma pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas, mudou um pouquinho a história. Diz que ele mesmo comprou um sitinho com ele, para ele com esse dinheiro. Mas ele acabou caindo lá e se estourando. Mas não disse se foi porque se enforcou ou não, né? Então as versões não batem. Isso não é o mais importante, porque na Bíblia também funciona. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? E o Espírito Santo vai permitindo que o texto é escrito conforme as tradições. Se criaram muitas lendas ao redor de Judas, mas nosso tema é o Evangelho de Mateus e eu quero voltar. Judas representa toda pessoa que quer trair o projeto de Jesus, que não quer ser fiel ao seu batismo, com consciência, né? O arrependimento de Judas é diferente do arrependimento de Pedro. O arrependimento de Judas é aquele arrependimento de amargura, né? O arrependimento e o choro de Pedro, depois que ele nega Jesus 3 vezes, isso também é característico e ressaltado em Mateus, é o arrependimento e a dor de quem quer mudar de vida e voltar a seguir Jesus. Professor, ainda nessa dinâmica dos apóstolos, né, nós estamos falando de Judas, o senhor também ressaltou, Pedro e os demais apóstolos, qual foi o papel dele nesse contexto, né, da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo? Tem uma frase que está muito forte na memória do povo, que a gente traz do Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 25, diz assim que aos pés da cruz permaneceram fiéis Maria, mãe de Jesus, a irmã da mãe de Jesus, Maria, mulher de Cleofa, que possivelmente é aquela que vai embora depois para Emaús, né?
e o discípulo amado. A gente sabe que aos pés da cruz, os soldados romanos não deixavam ficar ninguém. Teologicamente, João puxa. O Evangelho de João diz, as mulheres vieram para cá. O Evangelho de Mateus, neste caso, segue Marcos. E ele diz assim, na prisão, todos os apóstolos abandonaram Jesus. E eu acho que isso é relativamente compreensível, né? Também corriam risco de ser assassinados. Sim. E somos pessoas fracas, né? A gente fala muito da boca para fora, sou fiel até o fim, né? Mas não é fácil não, né? Numa hora de uma ameaça de morte. Qual é o papel dos demais apóstolos? Abandonaram Jesus. Fugiram e ele foi preso, né? Ali. Temos o processo de prisão, condenação, execução de Jesus, e aí os evangelhos também não têm a mesma versão. No evangelho de João, Frei Dimas, o discípulo amado traz Pedro para dentro do pretório, né? No evangelho de Marcos e de Mateus, Jesus está ali sendo condenado, e os discípulos estão ali por perto, né? Mas meio que de longe, meio que desaparecendo, né? E eles não voltam tão rapidamente no Evangelho de Mateus, a gente sabe disso, né? Mas simplesmente só depois do sepultamento e nas aparições. Ou seja, nós queremos ser apóstolos e apóstolas. Discípulo em grego é aquele que segue. Aliás, o nome Mateus, estamos comentando mais o Evangelho de Mateus, em grego é matetes, muito semelhante à palavra que significa discípulo. Mateus, que é dom de Deus em hebraico, matetes em grego é discípulo. Uma boa coincidência, né? Então, discípula e discípulo é quem segue. Apóstolo é aquele que, além de seguir, vai anunciar. No primeiro momento, os apóstolos não deram conta. Também conosco acontece isso às vezes, e é para a gente não desanimar, né? A ressurreição tem que ser algo que a gente cultive diariamente para a morte não nos vencer. Professor, sobre Pôncio Pilatos, né? Ele lavou suas mãos diante do pedido da crucificação de Jesus. O que significa esse ato de lavar as mãos? Qual o simbolismo por detrás desse momento? Os judeus sabiam muito bem o que significava, né? Significava, eu não quero assumir responsabilidade. Significava, eu sou covarde. Os salmos já citavam esse gesto de lavar as mãos, quer dizer, não tem nada a ver com isso. No português popular, tirar o corpo fora, né? Mas todas nós sabemos que os judeus não tinham, nesta época, autoridade para executar a pena capital, para matar alguém. Os romanos, né, o imperialismo, tiraram isso dos paizinhos pequenos para só eles ter o direito de matar. Então, a versão que a Bíblia coloca de Pilatos mostra, por um lado, o Evangelho de Mateus insiste muito nisso, por um lado, a atitude de covardia. Por outro lado, a gente precisa ter um cuidado, porque a responsabilidade última pela execução, pelo assassinato de Jesus foi de Pilatos. Não tem como negar isso. Por isso, eu acho que a atitude de Pilatos também pode se parecer com a nossa. Eu nunca matei ninguém, só que eu estou lavando as mãos quando uma pessoa negra é caluniada, é xingada, quando a polícia é violenta com as pessoas negras. Se eu estou lavando as mãos e acho que isso não tem nada a ver comigo, estou sendo Pilatos. Porque, em última instância, a responsabilidade também é nossa, né? Quando uma mulher é vítima de violência doméstica e eu estou lavando as mãos, eu estou sendo Pilatos. E não podemos aceitar essa história de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Violência tem que ser denunciada, estamos no mês de março, né? E a gente sabe os índices de feminicídio que Mato Grosso do Sul tem. Ah, mas isso não tem a ver com a religião. Tem sim. Se eu estou omisso diante disso, eu já assumi a religião de Pilatos. Lavar as mãos é não se comprometer quando a responsabilidade também é nossa. É isso que fez Pilatos. Professor, e na dimensão do evangelho escrito por Mateus, ele coloca em alguma vez ou não coloca que Jesus, mediante a sua crucificação de cruz, teve alguma dúvida? Ele quis recuar desse momento? Todos os evangelhos insistem que Jesus é divino, mas também é humano. E como humano, Lucas fala 2 vezes, o menino crescia em tamanho, sabedoria e graça. Se o menino teve que crescer em tamanho, é porque ele não nasceu grandão.
Se ele cresceu em graça, é porque o Espírito Santo foi também plenificando cada vez mais. E se ele cresceu em sabedoria, é porque não sabia tudo, né? Então, esse Jesus humano, mesmo sendo filho de Deus, foi alguém que aprendeu. E aprendeu na dor. E quem tem dor também tem medo, tem sofrimento. O Evangelho de Mateus coloca Jesus, antes de ser preso, no Horto das Oliveiras, por exemplo, com medo. Com medo. Eu quero que isso não se concretize, mas se for a tua vontade, eu vou assumir. O Evangelho de Lucas acrescenta que ele chega a chorar e suar sangue, né? Detalhe de Lucas. O Evangelho de Mateus já colocou um Jesus mais frágil no começo da missão dele, quando ele tem que vencer as próprias tentações de ser um rei poderoso, de fazer pedra virar pão, de pular do cenáculo do templo, né? Posso ser o Messias que dá show, né? Que faz show por aí, e hoje não falta gente que gosta de fazer show, né? Acha que missa é show e etc. Jesus vence essas tentações e percebe, não, eu vou ser o servo sofredor, quando ele vai ler o livro do profeta Isaías. Jesus teve medo, Jesus foi humano, Jesus gritou de dor. No Evangelho de Mateus, como no de Marcos, ele acaba morrendo, rezando o Salmo 21. Em algumas Bíblias é o 22, a depender da versão que você tem. Se você tiver na Ave Maria, vai ser o 21. Meu Deus, por que me abandonaste? É o começo do Salmo. Um salmo de quem está gritando de dor, mas que vai vencer, como Jesus venceu. Professor, nós já estamos quase ao final do nosso bate-papo, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal que está em casa sobre a importância, né, de conhecer o Evangelho de Nosso Senhor, principalmente nos momentos a qual nós estamos vivendo, de algumas perseguições contra os povos originários, como o senhor mesmo falou, contra os quilombolas, as mulheres e muitas outras pessoas, né? Como também eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o curso de teologia, a qual o senhor é professor, e também os grupos, fazer um convite para o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais. Tem um discurso muito machista, inclusive, que diz, não estuda muito a Bíblia não, que você perde a fé. Não estuda muito a Bíblia não, que você fica louco. Sempre os homens estudaram a Bíblia, né? O clero estudou a Bíblia e dizia isso para as mulheres e para os leigos. Não, né? A Bíblia, em primeiro lugar, não é um livro de estudo muito seco, é um livro de experiência de fé. Mas quanto mais você mergulha, quanto mais você conhece, mais você se abre à ação do Espírito. O Espírito sopra, mas a gente quer se abrir ao Espírito. Então, estudar a Bíblia faz bem. O curso de teologia na UCDB é aberto a pessoas leigas e tem uma coisa muito boa, Frei Dimas, ele tem na modalidade EAD, você pode fazer da sua casa, indo só fazer as avaliações depois na forma presencial. É um curso de 4 anos, reconhecido pelo MEC, muito em conta. Vale a pena. Pode procurar depois da produção ou a gente, né? Sim. Você vá fazer teologia, vale a pena. Mais importante do que isso, vale a pena a gente acreditar que a nossa vida não termina na morte. Vamos então cultivar a vida. Vamos, acima de tudo, acreditar na não violência, no projeto de paz. E não se trata de ser bobinho, Jesus não quis morrer, né? Ele aceitou o projeto do Pai, se entregou por nós e a morte dele valeu a pena. Com Cristo nós vamos vencer se a gente levar adiante o amor, que é o principal. Abraço, obrigado. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no programa Só o Amor Constrói. Eu que agradeço. E você que está em casa, continue conosco. Nós voltamos na sequência com um momento oracional, rezando sobretudo por todas as pessoas que passam necessidade. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nos ajudou o professor Edmilson refletir um pouquinho mais sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, especificamente no Evangelho escrito por São Mateus, a qual nos deu muitas luzes, nos deu muita indicação para bem viver esse momento a qual nós estamos vivendo, que é o período da Quaresma. Então, nesse momento, eu vos convido a colocar as intenções, em especial pedindo a Deus por todas as pessoas que passam dificuldade,
e também pela nossa conversão própria, né? Na quarta-feira de cinza, quando se deu início à quaresma, quando foi colocado sobre a nossa fronte a cinza, o celebrante, o padre, o diácono, a pessoa designada para tal função, quando colocou a cinza sobre nós, ele dizia a seguinte frase: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, nesse momento, possamos pedir a Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Francisco Santa Clara, São Maximiliano Maria Kolbe, a nossa conversão pessoal. Então, para bem fazermos esse momento oracional, tracemos sobre nós o sinal da nossa fé. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro, a vós me aproximo, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés e peço, não desprezeis as minhas súplicas. Amém. Rezemos. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós,
especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que destes à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão concede-nos sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho, São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, possamos rezar uma Ave Maria pela nossa conversão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, peçamos a bênção de Deus sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, pela intercessão da Imaculada, São Maximiliano Maria Kolbe, por todos os santos e santas de Deus. Que o bom Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Quero as tuas coroas, a branca e a vermelha.